Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. E bem, hoje nós vamos começar uma nova playlist no canal. Já fica a dica aí. Eh, a numeração dos vídeos vai continuar a mesma. Esse seria o oitavo vídeo. E eu vou manter a numeração para a gente ter uma contagem geral dos vídeos. Mas até o vídeo da semana passada, o vídeo sobre o Montesquieu, número 7, pertencem, né, a um primeiro grupo de vídeos que eu chamei ali de Fundamentos da Teoria Política. Foram vídeos, né, de autores clássicos, sobre autores clássicos da teoria política, que são, né, estudados no início dos cursos de ciência política, de ciências sociais, sobretudo nas disciplinas de Política 1, de Fundamentos da Teoria Política mesmo. Então eu acabei trazendo aí alguns autores que eu considero dos principais, dos relevantes, para esse primeiro momento. A partir desse vídeo nós vamos para outra unidade, e eu vou abrir uma outra playlist no canal a partir desse oitavo vídeo, que é sobre as instituições políticas e os seus efeitos, né? Então, a gente vai começar hoje falando sobre o desenho constitucional. O que é isso e qual é a importância de estudar isso, que é um objeto de estudo da ciência política contemporânea, né? Bem, o desenho constitucional, como eu já falei, né, e é interessante a gente pontuar, se perguntarem em algum momento para vocês, afinal, o que a ciência política estuda? Uma resposta pode ser o desenho constitucional. Ele é um objeto de estudo científico da ciência política, né? O desenho constitucional nada mais seria de como a forma que as instituições políticas elas estão colocadas, elas estão configuradas em lei a partir da Constituição, né? Nós vamos ver aqui os 5 elementos que formam um desenho constitucional e vamos ter uma introdução breve aí de como esse desenho ele tem efeitos práticos na prática do governo, no exercício de governo, na realidade política, né, que as pessoas vivem. Então é fundamental, né, e entender a importância das instituições, entender a importância do desenho constitucional que acaba tendo efeitos práticos. Então, no geral, podemos dizer que seria a configuração das instituições, né, a forma como as instituições estão dispostas a partir da Constituição. É um objeto de estudo da ciência política, né, da ciência política de viés institucionalista, que trata a resolução dos problemas, né, a resolução das questões políticas através do viés institucional, né, para compreender os fenômenos políticos. E nós vamos utilizar então o caso brasileiro, né? Ao longo dos próximos vídeos nós vamos sempre ver o desenho constitucional brasileiro e tendo uma comparação, né, como é aqui, como é em outros lugares, e para entender os efeitos políticos desse desenho constitucional, né? A base que a gente parte, como já foi colocado no vídeo anterior do Montesquieu, em que o regime republicano, né, lembrando, o regime republicano seja uma república democrática ou não democrática, né, aristocrática, mas o regime republicano ele tem que ter uma tripartição de poderes, né, o Estado com os poderes divididos em três, o executivo, né, que é representado no geral pelo chefe do executivo, que pode ser um presidente, um monarca ou um primeiro-ministro, o poder legislativo, né, representado pelo Congresso Nacional, pelos deputados, pelos senadores, ou pelo legislativo municipal, estadual, no caso das assembleias, das câmaras dos vereadores, e o poder judiciário, né, que existem várias instâncias, né, o judiciário mais local, regional e no máximo, né, no limite, a Suprema Corte, que seria o maior órgão, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal, que seria a maior escala do judiciário no país, que também tem uma importância política, né? A realidade política, a gente pode dizer assim, os acontecimentos políticos, eles são resultados do desenho constitucional somados à prática, às pessoas interagindo. Então, a lógica de cooperação e conflito dos indivíduos. A partir de um desenho constitucional, que seriam as regras do jogo, vamos dizer assim, mais a cooperação e o conflito das pessoas em sociedade, formariam então os efeitos políticos, né, os acontecimentos políticos, a partir desses principais elementos. Mas vamos ao que interessa então. Quais são os 5 elementos, né, do desenho constitucional, que é um objeto de estudo então da ciência política? O primeiro é a forma de governo, que pode ser
presidencialismo ou parlamentarismo. No caso do Brasil, nós temos uma república que é presidencialista, nós votamos para eleger um presidente como chefe do executivo. Já no parlamentarismo é diferente, as pessoas só votam para o parlamento, para o legislativo, e o legislativo é quem escolhe o chefe do executivo. Nós vamos ter um vídeo para cada ponto desse aqui, né, a partir das próximas semanas. Em cada semana nós vamos ter um vídeo de cada aspecto do desenho constitucional para entender as diferenças e os efeitos de cada escolha, né, para um país, para a realidade política de um país. O primeiro seria a forma de governo, então, na república ou é o presidencialismo ou é o parlamentarismo. O segundo elemento é o sistema partidário, ou seja, o sistema de partidos do país, que pode ser bipartidário ou multipartidário. O multipartidário é o nosso caso, nós somos um país que tem muitos partidos, né? É permitida a criação de partidos e os partidos vão se proliferando, vamos dizer assim, é permitida a existência de vários partidos, ou bipartidário, que é como o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que a disputa eleitoral é dada entre dois grandes partidos, os democratas e os republicanos, né? O outro ponto do desenho constitucional é o sistema eleitoral de um país. A forma como a gente vota, o sistema de voto, ou o sistema de representação, né? Se ele é majoritário ou proporcional, né? Se a forma como a gente vota para o poder legislativo, para os deputados, para os senadores, se de uma forma bem resumida e bem introdutória, porque nós vamos ver também isso mais especificamente, o voto majoritário, quem tem mais votos entra, independente de qualquer coisa. É o que podemos chamar de o vencedor leva tudo, ou winner takes all, que os candidatos que têm mais votos entram, independente de qualquer critério. Ou o sistema proporcional, que é o que nós temos no Brasil, né? Que existe um cálculo feito com a proporcionalidade para distribuir essas vagas pelo poder legislativo, né? Também existe uma diferença entre voto com lista aberta ou lista fechada, né? Também tem a ver com o nosso voto para o poder legislativo, quando a gente vota para deputado, para vereador ou para senador. O voto em lista aberta é como é no Brasil, que a lista, no caso a lista de candidatos, a lista de deputados de um partido que concorre, ela está aberta. Nós podemos escolher um deputado. Eu vou votar no deputado tal ou no deputado tal, e a gente coloca o número do deputado que pertence a um partido e vota nele. Já existem países que a lista é fechada. O que isso significa? A gente não pode votar no deputado, a gente vota apenas no partido. E o partido tem uma lista com uma ordem que o próprio partido define de quais os deputados que vão entrar se o partido conseguir determinado número de cadeiras. Então nós temos essa diferença. No Brasil nós temos o voto proporcional, a representação proporcional e o voto em lista aberta. E essas escolhas fazem diferença para o sistema político e para os acontecimentos da política nacional. O quarto elemento, a organização do Estado, né, ou o modelo de Estados. Nós estaríamos entre duas opções: o unitarismo, o Estado unitário, ou o federalismo. O Brasil é uma república federativa, ela é uma federação de estados. Isso significa o quê? Que os estados, como entes federados, eles têm alguma autonomia, algum poder no que seriam as províncias antigamente, né? Mas hoje é nos estados. Então existe alguma autonomia política, alguma autonomia administrativa, até mesmo legislativa nos estados. Então o estado pode adaptar algumas leis, mudar algumas coisas que não vá em confronto com a lei federal, mas o Estado tem alguma autonomia. Já em países que são unitários, com Estado unitário, não existe essa mesma disposição institucional. O poder seria mais concentrado no Estado nacional, né? Não existiria esses entes federados com uma maior autonomia financeira, administrativa e política dos estados, né? No geral, os estados países menores na Europa, países pequenos, tendem a ter um estado unitário. E também países que são homogêneos, né, culturalmente. Já no federalismo é mais característico de países grandes, com muitas diferenças regionais e culturais, como é o nosso caso, né? E o quinto elemento do desenho constitucional é o sistema judiciário do país, que pode variar de acordo com o local, né?
nós temos sistema de corte constitucional, assim como nos Estados Unidos, que tem a Suprema Corte. Isso significa que nós temos uma corte, no caso o STF, que ele interpreta a Constituição e ele revisa, né, a Constituição. E ele pode sempre ser acionado, né? Ele é um poder que ele não toma atitude política, ele não pode propor leis, por exemplo, mas ele pode ser acionado, inclusive em disputas políticas. Por isso, coloquei ali no sistema judiciário a judicialização da política, que é algo comum no Brasil. Quando acontece algum entrave, algum impasse na aprovação de algum projeto, ou é aprovado um projeto que a oposição entende que está infringindo algo na lei, pode acionar, judicializar o processo, né? Acionar a justiça para interferir nesse processo. Esses são os 5 elementos do desenho constitucional. E de acordo com as escolhas que um país faz na hora de elaborar a Constituição, né, os constituintes, que no caso elaboraram a Constituição do Brasil nos anos 80, Constituição de 88, a partir dessas escolhas, parlamentarismo, presidencialismo, bipartidarismo ou multipartidarismo, voto proporcional ou majoritário, Estado federalista ou unitarista. A partir dessas escolhas, isso vai afetar a prática política dali em diante, inevitavelmente. Então, o caso brasileiro, existe um extenso debate na ciência política. Nos anos 90, é um debate que ficou muito forte, a partir dos anos 80, 90, que é o caso brasileiro, né? Tratado por alguns autores como uma combinação explosiva. O que isso quer dizer? No Brasil, como a gente viu, nós temos o presidencialismo, nós elegemos um presidente, nós votamos para presidente e para o parlamento. Nós temos o multipartidarismo, muitos partidos. Nós temos a representação proporcional de voto, não é o voto majoritário, simplesmente quem mais faz mais voto entra, não é assim. Essa combinação de fatores, para alguns autores, vai ser considerada uma combinação explosiva, né? Autores que criticam o presidencialismo e essa combinação, como Juan Lins ou como Scott Mainwaring, eles vão falar que essa combinação no Brasil ela é muito difícil de dar certo, que é uma combinação que traz conflitos recorrentes entre o poder executivo e entre o poder legislativo. Muitos autores defendem, né, mais ou menos essa linha, com críticas ao presidencialismo, defendendo o parlamentarismo, ou com críticas a essa combinação que o Brasil adotou, que isso seria muito frágil para principalmente um país como o Brasil, que viveu muitos anos de outros tipos de regimes que não são democracia, muitos anos de regime autoritário. Então essa combinação seria muito propensa ao conflito e à ruptura, né? Os impeachments seriam explicados por isso. O impeachment do Collor seria explicado mais ou menos nessa linha, trazendo mais para próximo da gente. O impeachment da Dilma poderia ser explicado mais ou menos por essa linha de que a combinação institucional é que prejudica o exercício dos governos, né? Aí qual é o dilema? Os dilemas que estão em jogo aí. O que é melhor? Fragmentar ou concentrar mais o poder político? Porque dependendo das escolhas, nós vamos ver nos próximos vídeos, dependendo das escolhas que são feitas na Constituição, o poder ele fica mais fragmentado no território, ele fica mais fragmentado entre mais partidos, ou o poder fica mais concentrado em apenas 2 partidos, ou o poder fica mais concentrado em um estado unitário, em vez de um Estado federalista. Então existem esse debate, esse dilema. É melhor fragmentar ou é melhor concentrar? Concentrar demais não é bom ao poder, numa democracia, né? A princípio. Mas até que ponto que fragmentar é bom? Ou fragmentar tanto não vai dificultar a governabilidade, a capacidade de governar, de aprovar projetos, né? Então seria um dilema. Eu tive um professor que falava, o professor Paulo Pérez, da URGS, cientista político, ele usava essa expressão, do dilema. A ciência política trata do dilema do cobertor curto, né? Quando tu tapa um lado, descobre outro, tapa o outro, descobre o outro, que ou tu tem mais representação, ou tu tem mais gente representada na política do governo, ou tu tem mais governabilidade, mais facilidade em governar. Dependendo das escolhas, tu vai pro o regime, né? A república, o funcionamento do sistema político caminha mais pro lado da representação, em mais partidos, representar mais gente, representar mais minorias, ter muitos atores de veto, vários partidos para o presidente negociar, ou vai pro outro lado, de ter poucos partidos, o partido, por exemplo, nos Estados Unidos, são 2 partidos, um ganha a maioria do Congresso, outro fica com a minoria, pronto.
Não precisa ter formação de coalizão, vários partidos negociarem, se juntarem para aprovar um projeto. Não precisa. Então, o dilema do cobertor curto seria por aí. Ou pega mais representação, mais poder mais fragmentado no território, mais partidos com poder de veto e dificuldade para governar, ou mais facilidade para governar e menos representação. O dilema seria por aí. Mais estabilidade, então, ou mais representação das minorias? Vamos dizer que o debate por trás das instituições do desenho constitucional é esse, gente. E no vídeo de hoje nós vamos ficar por aqui. Era para dar uma introdução mesmo para vocês dos 5 elementos do desenho constitucional e passar uma ideia de como isso é fundamental, como isso é importantíssimo para o funcionamento mesmo do sistema político, para uma prática de governo, né? Algumas referências sobre esse tema, né, são essas. O Sérgio Abranches, que vai falar sobre como funciona o sistema brasileiro a partir do presidencialismo de coalizão. O Sintra, com o debate sobre presidencialismo e parlamentarismo. O Juan Lins, que vai criticar, tem uma crítica ao presidencialismo, que para ele o presidencialismo facilita o retorno do autoritarismo, do despotismo, né? Por isso ele escreve esse livro, Os Perigos do Presidencialismo. E o próprio Scott Mainwaring, que é um autor muito importante, que também faz uma análise da democracia brasileira, democracia presidencialista multipartidária, o caso do Brasil, em que ele vai colocar aí como uma escolha problemática, né? Essa combinação institucional nossa. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo nós começamos a desmembrar cada ponto do desenho constitucional. Quem gostou, deixa o likezinho, comentários com dúvidas, podem fazer o comentário. Se não gostou, pode deixar o dislike também. E muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.